vou convidar os irmãos para se colocarem de pé. Salmo 127. Iremos fazer a leitura apenas nos versículos primeiro. Nos 2 primeiros versículos. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Que Deus os abençoe com a palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, os irmãos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te bendizemos nesta noite pela tua grandeza, pelo teu governo, pela tua ação miraculosa para com a tua igreja, Senhor. Senhor, tu tens sido fiel para conosco, Pai. Mas infelizmente, mesmo diante de tanta fidelidade, nós temos sido infiéis contigo. E diante da nossa infidelidade, Pai, nós temos ultrapassado, Senhor, os teus santos mandamentos. Aqui estamos para te pedir perdão, Senhor, pelas falhas que temos cometido, Senhor. Que a tua palavra nesta noite nos traga maior confiança no Deus vivo, na pessoa bendita de Cristo, na pessoa bendita do teu Santo Espírito. Pois vivemos em dias, Senhor, de turbulência, dias de perplexidade, e nós precisamos, ó Deus, mais do que tudo, sair daqui confiantemente, Senhor, na grande mão que tu tens estendido, ó Deus, na vida da tua igreja, a tua igreja que foi comprada com sangue precioso de Cristo. Vem, Deus, nesta noite falar aos nossos corações, vem nesta noite, Deus, libertar pessoas que estão necessitando de libertações, pessoas ainda que não nasceram de novo, Pai, que através desta palavra, o teu Santo Espírito venha aplicá-la em seus corações e assim eles possam sair daqui confiantemente em ti, Pai Santo. Recebe a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 127 é um salmo bem conhecido, né? Salmo bem conhecido, é um salmo que a gente tem já em mente, o Salmo 127, muito conhecido o Salmo 127. Mas assim, o que era que nós poderíamos tirar de lições, o que era que nós poderíamos aplicar em nossas vidas, o que esse salmo ainda tenta... É bem verdade, meus irmãos, que muitas vezes aquilo que nós temos tanto conhecimento, a gente não valoriza muito. O Salmo 127, nós precisamos compreender. É um salmo de oração, é um salmo que o povo de Deus cantava em romagem, em procissão. É um salmo que traz as escritas, ou seja, a autoria de Salomão. É um salmo que há duas divisões, né? Uma divisão, primeiramente, a primeira divisão é voltado para a família, né? Para casa, para o trabalho, para o nosso caminhar. E a segunda parte também não deixa de ser tratada também para a família. Só que é algo especial. Eu não irei adentrar na segunda parte do Salmo 127. Ficarei só com a primeira parte, eu creio que será suficiente nesta noite para a nossa edificação e para a glória do nome do nosso Deus. Pois bem, o Salmo 127, nós tiramos o nosso título e a nossa palavra será ministrada diante de um título: Tudo em vão sem o agir de Deus. Vamos repetir? Tudo é em vão sem o agir de Deus, tá bom? Então vocês vão passar a semana todinha, certo? Que tudo em vossas vidas será em vão. Serão em vão, sem o agir de Deus. O que, pastor? A nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o seu trabalho, né? A sua empresa, os seus planos, ou seja, tudo na vida da igreja de Deus, sem o agir de Deus, é em vão, é inútil, né? Nós podemos ver que o Salmo, né, ele é bem interessante, porque o Salmo 127, logo no seu primeiro versículo, nós podemos constatar que existe advérbios repetidos, né?
E no primeiro versículo nós constatamos que Deus faz essa repetição em vão 2 vezes. Ele está repetindo. E veja bem, irmãos, que justamente Salomão queria passar para o povo daqueles dias essa confiança. E o nosso objetivo nesta noite, meus irmãos, através da palavra que há de ser ministrada, é que a igreja aprenda a depender do agir de Deus. Nós precisamos aprender a depender do agir de Deus, né? Nós estamos aí correndo, lutando pelo agir do homem, a briga pelo agir do homem. Enquanto isso, nós estamos esquecendo, estamos colocando de lado o agir de Deus. Eu pretendo, nesta noite, meus irmãos, abordar essa grande necessidade da igreja. A igreja de Deus, ela precisa aprender a depender do agir de Deus. Ou seja, tudo é em vão sem o agir de Deus. Ao que você já pensou, que você ainda vai pensar, que tenha pensado, pode ter certeza. Sem o agir de Deus é em vão. E o que é que nós entendemos pela palavra em vão? Inútil. Sem valor. Tá certo? Sem sustentação. Sem alicerce. Então, tudo que hoje o povo de Deus faz que não depende do agir de Deus é tudo inútil. Inútil, inútil, inútil. Né? Nós podemos, irmãos, também constatar no Salmo 127, além de ser um canto de romagem, também lembrando, né, que foi uma palavra ali de oração de Salomão. Né? E para se erigir uma família forte, uma empresa forte, né, é preciso por tudo isso em um só fundamento, que é Deus. O fundamento certo. E por isso, né, as Escrituras dizem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E mais uma vez, né, vem uma repetição. Se o Senhor não guardar a cidade, e aí sim a repetição, em vão vigia a sentinela. Ou seja, meus irmãos, tudo é em vão sem a presença de Deus. Mas será que nós temos mesmo esta confiança em tudo que estamos fazendo, ou aquela confiança no homem? Uma coisa é certa, né? Aquilo que eu venho fazer, que você venha fazer, se não dependemos do agir de Deus, nós vamos passar por uma grande decepção. Porque sem o agir de Deus, lembre-se que tudo que você vai fazer, que você já fez, é inútil. Sem nenhum valor. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis, dias de perplexidade, dias em que nós podemos abrir, né, a nossa Bíblia e podemos encontrar riquezas e mais riquezas quando nos deparamos, né, com tais palavras que nos levam a pensar que tudo é em vão sem o agir de Deus, né? Nós podemos hoje, irmãos, constatar que há uma sede em saber o que aconteceu no dia anterior, né? E aí nós podemos ver que isso está estampado nos jornais, nas revistas, no rádio, na televisão e na internet. Então, assim, há uma obsessão, né? Eu quero saber o que foi que aconteceu ontem, quem morreu, quem matou. Eu quero saber qual foi a miséria de ontem. E aí? Quando escutamos, quando estamos vendo tudo isso, quando lemos, o que é que acontece? Bate o quê? Um desconforto. Tá certo? O medo de sair de casa, né? Medo de ir ao trabalho, medo de ir à escola, à universidade. Bate o medo. Eu não sei para que essa obsessão. Eu não sei para que essa sede de saber qual foi a miséria do dia de ontem. Até mesmo que a palavra de Deus diz que cada dia tem o seu mal. Então você quer ver o mal? Amanhã logo cedo você liga o seu jornal, liga o jornal, vai ler o jornal, e você vai ver o mal que aconteceu no dia de hoje, amanhã. Meus irmãos, o que é que tem acontecido, né? Infelizmente, nós nos deparamos que há uma credibilidade grande na ação do homem. Onde, veja bem, meus irmãos, primeiramente nós deveríamos o quê?
está ansiosos em saber qual a notícia primeira que Deus tem para você. Ou seja, aquela notícia em primeira mão. Onde é que você vai encontrar, meu irmão, minha irmã, a notícia em primeira mão? No jornal, na internet? Não, de jeito nenhum. A primeira notícia que nós vamos encontrar em mãos é a palavra de Deus. O que é que Deus tem dos céus para nós? Ah, irmão, se o povo de Deus tivesse essa sede, essa obsessão. Meus irmãos, nós não falamos isso em palavras, mas em prática nós estamos dizendo o seguinte: eu não dependo do agir de Deus. Eu não dependo do agir de Deus. Eu dependo da segurança, eu dependo do governo, eu dependo disso, eu dependo mais daquilo, eu dependo mais daquilo, né? E o que é que vem sobre tudo isso aí? A crise. Até os crentes aí estão envolvidos. E a crise? E a crise? Que crise? Meus irmãos, quando nós estamos realmente obsessados para saber o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, nós estamos o quê? Esquecidos de Deus, irmãos. Esquecidos de Deus. E aí, meus irmãos, isso vai ficando na mente, né? A mente vai ficando cauterizada, né? Então é jornal de manhã, repete a miséria, né? Que você escutou de 6 horas da manhã, repete meio-dia. A miséria de meio-dia é repetida de 6 horas da noite. A miséria de 6 horas da noite é repetida meia-noite. A mesma coisa. O mesmo derramamento de sangue. Você é juiz? Irmãos, dera Deus, né, que Deus, a partir de hoje, coloque no nosso coração, né, que as primeiras notícias do dia têm que ser as primeiras notícias do céu. Tá certo? Do céu. Que edifique você, que traga estímulo para aquele dia, que traga encorajamento. E não que bata em você um desânimo, um medo. Mas tudo isso acontece quando, irmãos? Tudo, ou seja, tudo isso tem sido em vão. Quando nós decretamos a nossa confiança no ser humano, onde nós deveríamos decretar toda a nossa confiança em o nosso Deus. Parece-me que o Salmo 127 é muito conhecido, mas pouco praticado. Pouco praticado. Então, irmãos, a nossa palavra, ela está dividida hoje em apenas 2 tópicos, tá certo? Tudo é em vão sem o quê? Sem o agir de Deus, tá certo? Tudo que você imaginar. Tudo é em vão sem o agir de Deus. O seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, o seu trabalho, a sua empresa, os seus estudos, tudo isso pode se tornar inútil se não tiver a ação miraculosa de Deus. Por isso, meus irmãos, a nossa palavra está dividida em 2 tópicos. Tudo é em vão sem o agir de Deus. Nós dividimos a primeira parte da nossa palavra declarando o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, tudo é em vão sem o agir de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, e a própria Bíblia dá a resposta. Qual a resposta que a Bíblia dá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, né? O que é que nós entendemos pela edificação de uma casa? Talvez aqui tenha alguns construtores, né? Ou alguns curiosos, né? Eu sou curioso. Então, veja bem, suponhamos que isso aqui seja uma casa, tá certo? É um salmozinho, tá certo? Mas pela fé, é uma casa, né? E veja bem, essa casa está em minhas mãos, certo? Então, nós temos que crer que se o Senhor não edificar a casa vai cair, tá certo? Se o Senhor não edificar a sua empresa vai cair. Se o Senhor não edificar o seu casamento vai cair. Se o Senhor não edificar o seu namoro, o seu noivado, o seu trabalho, vai cair. Mas veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor precisa ser Senhor em nossas vidas. Ele precisa exercer o senhorio em nossas vidas. Mas é preciso o quê? Confiar. É preciso crer. É preciso crer. Meus irmãos, nós podemos ver atos miraculosos de Deus na vida da sua igreja, né? Uma igreja mesmo falha,
uma igreja mesmo vivendo em turbulência, uma igreja vivendo em instabilidade, mas nós podemos ver, meus irmãos, que era uma igreja que cria realmente no poder de Deus, que cria na ação de Deus. E Deus fez o quê? Grandes coisas. Irmãos, veja bem, em algumas cidades, os profetas saíram, os apóstolos saíram, o próprio Cristo disse que não fez maiores coisas ali. Por quê? Por que Deus não fez maiores coisas ali? Porque havia o quê? Incredulidade. Porque havia incredulidade. Então, irmãos, se o Senhor não edificar a nossa casa, a nossa vida, saiba que tudo é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O nosso primeiro ponto, o nosso título é Tudo é em vão, sem o agir de Deus. E o primeiro tópico é se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É bem interessante nós observarmos que o salmista, não foi agora, né, Salomão, mas Davi, lá no Salmo 127, 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos teus amados, e ele o dá enquanto dorme. Então, veja bem, né? Há uma luta tão grande, né? Por isso, por aquilo, que nós achamos, né, que a nossa dependência de manter a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho está em nossas mãos. Não está. Está em Deus. Está em Deus. É bem verdade, né, que Deus vai o quê? Lhe preparar para isso aí. Vai lhe capacitar. Mas põe em mente, né, que toda ação que eu dependo, que você depende, não é minha. Eu dependo da ação de Deus na minha vida. E muitas vezes a gente coloca os nossos olhos, irmãos, naquilo que nós estamos fazendo e tiramos os nossos olhos de Deus. E aí Davi diz que inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, pastor, a minha empresa exige que eu saia de madrugada de casa. Eu não vou mais sair? Não, pode sair. Mas não dependa daquele trabalho ali, puramente das suas próprias forças. Mas dependa de Deus. Né? O seu trabalho, a sua empresa, é obra de Deus na sua vida. A sua família é obra de Deus na sua vida. E muitas vezes nós dependemos muito, né, daquilo que os nossos olhos estão vendo. E veja, irmãos, que a palavra de Deus diz que nós temos que viver pela fé. Os gentios é quem vive no crer deles, no pegar, no ver, no observar. E nós não. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para crer o que os nossos olhos não podem alcançar, para crer naquilo que nós não podemos pegar. E aí, irmãos, o salmista, ele faz essa reflexão que é trazida para nós quando foi trazida também naqueles dias, né? O Salmo 127, perdão, eu fiz aí uma troca aí, né? O Salmo 127 continua sendo de Salomão. O Salmo 27 é de Davi, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que temerei? Eu li o verso 2 do 127. Inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, é aquela preocupação, tudo é eu na minha casa. Ou seja, né? Às vezes alguns homens dizem o seguinte, né? Se eu morrer, não tem quem cuide da minha esposa, não tem quem cuide dos meus filhos. Besteira. Deus vai prover. Né? Do mesmo jeito, às vezes a esposa diz: se meu marido morrer, se acaba tudo, quem vai cuidar da minha família? Besteira, Deus vai prover os meios. E aí, meus irmãos, que nós não podemos depender de quem está perto de nós. Nós temos que depender de Deus. Ou seja, né? Se o meu chefe sair, eu vou sair daquela empresa. Não, você vai sair se Deus quiser. Ou seja, minha empresa só está de pé por causa de tal pessoa. De jeito nenhum. A sua empresa está de pé por causa de Deus. As pessoas que estão ali, sim, têm sido capacitadas por Deus, têm sido orientadas por Deus para lhe abençoar. Mas não coloque a sua dependência naquilo que seus olhos podem ver, mas aquilo que seus olhos não podem penetrar, enxergar. Coloque diante de Deus. Né? Há um comentário de João Calvino, ele diz o seguinte: segundo o propósito do sábio Salomão, de Deus era derrubar a tola presunção dos homens que, pondo o Criador de lado, não temem empreender nada, seja o que for, confiado exclusivamente nas próprias sabedorias e poder.
despojando-se desse modo daquilo que, sem fundamento, arrogam a si mesmo. Ele, Deus, né, exorta-os a demoestra também a recorrerem a Deus, dependendo do seu agir. Ou seja, o próprio Deus a demoestra, orienta para que a sua igreja dependa com exclusividade dele e não de nós mesmos, né? Os irmãos lembram, né, que eu já falei aqui que João Calvino, ele diz, né, que nós nascemos com a fábrica de ídolos. E o primeiro ídolo é você mesmo, sou eu mesmo. Quantas pessoas hoje que fizeram a prova do Enem vão ser reprovadas? Porque dependeram delas mesmas, né? Eu estudei muito, né? Eu sou o cara, né? E foram decepcionados. Não receberam o resultado, mas já foram decepcionados. Deus sabe. Não, irmãos, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos lutar pela nossa casa, pela empresa, mas ponha os olhos em Deus. Dependa de Deus. Por quê? Nós estamos falando, meus irmãos, que tudo é inútil sem o agir de Deus. Tudo mesmo. Deus tem que agir. Deus tem que agir. Seu casamento não está bem, então pede a Deus, Senhor, age no meu casamento. Seu namoro não está bem, age, pede a Deus, Senhor, age no meu casamento. E quem não tem namorado, pastor? Pede a Deus, Senhor, a coisa está pior ainda. Que nem namorado eu tenho. Haja, né? Haja aí, Senhor. Né? Toma providência. Né? Toma providência, eu já passei dos 20. Mas o que é que se faz, né? Aí eu vou me pintar toda, vou me ajeitar todo, né? Eu vou me padronizar, ver se aparece alguém que olha para mim, que me enxerga. Não, meu irmão, Deus. Né? Irmãos, eu creio que Deus sempre tem algo de melhor para nós. Deus tem. Então, os nossos olhos têm que estar fitos em Deus e não naquilo que nós podemos enxergar. Pois bem, estamos falando que tudo é em vão sem o quê? O agir de Deus. E o nosso primeiro ponto é, se o Senhor não edificar a casa, e o próprio Deus dá a resposta. Qual a resposta? Em vão os que edificam. Ou seja, em vão trabalham aqueles que sustentam a casa, o casamento, o namoro, o noivado, a empresa. Não, é Deus na sua vida. Talvez você que esteja aqui nesta noite poderia estar bem melhor, independente daquilo que você sonha e não está. Sabe por quê? Porque até hoje você tem dependido de você mesmo. Você está dependendo do homem, você ainda está dependendo do governo, você ainda está dependendo do deputado, você ainda está dependendo do prefeito, do vereador. Nós não fomos chamados para colocar os olhos no vereador, no deputado, no prefeito, no presidente, não. Nós somos chamados para interceder por eles. Eles precisam da ajuda de Deus. Então, os meus olhos, seus olhos nunca devem estar colocados perante esses homens, mas sim, diante do nosso Deus, que criou os céus e a terra. Do Thomas Lloyd Jones, em um de seus escritos, ele diz o seguinte, né? Um dos maiores perigos da vida espiritual é viver em função de suas próprias atividades. Em outras palavras, a atividade não está em seu devido lugar como algo que você faz, mas tornou-se algo que o leva a manter-se em movimento. Presta atenção uma coisa, eu vou repetir, né? Um dos maiores perigos da vida espiritual é viver em função de suas próprias atividades. O que é isso, meus irmãos? O que era que o Marlos Lojas queria trazer para nós? Irmãos, vida espiritual mecânica. E hoje existe um grande mecanismo dentro da igreja de Deus. Está faltando o quê? Vivermos mais por fé. Eu repito, é um salmo bem fácil de se decorar, Salmo 127, mas é difícil de se viver, porque é um salmo de fé. Veja que é um salmo ali que eles faziam, repito, cantando, de oração, cantando ali, e declarando, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Saíam gritando nas ruas mesmo, cantando. E que hoje, meus irmãos, cheguem isso aos nossos ouvidos, né? Mas veja bem, meus irmãos, o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. A misericórdia de Deus e a sua bondade
ou a sua benevolência para com uma pessoa em miséria sempre vai presenciar. Ou seja, sempre vai prevalecer isso aí. Mesmo sendo nós ainda míseros pecadores, a misericórdia de Deus tem sido estendida sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Preste atenção uma coisa, irmãos. Veja a ordem aí. Deus é primeiramente o Pai de Jesus Cristo. E então o nosso Pai, se estamos em Cristo, Cristo tem tudo em primeiro lugar. Tá certo? Cristo tem toda a primazia. Tudo em primeiro lugar. Porém, em nós recebemos tudo a partir dele. Ou seja, em Cristo, nós recebemos tudo a partir dele. O que é que tem acontecido em nossas vidas? Né? A bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus tem sido o quê? Não por causa da sua perfeição, né? Mas por causa de Cristo. Então, veja bem, se isso é verdadeiro, se nós cremos nessa verdade que Paulo estava falando, né? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava falando, olha, Jesus Cristo tem um Pai que é Deus. E todas as benevolências que Deus atribuiu a Cristo, também sobra para nós. Sobra para nós. Então, se cremos mesmo, irmãos, que isso vem para mim, para você, nós temos que colocar mais os nossos olhos fitos nas promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus nesta noite? Que nós não devemos edificar a nossa casa com as nossas próprias forças, o nosso trabalho com as nossas próprias forças, mas colocar diante de Deus e pedir o quê? Deus age. O que é que você está precisando hoje? O que é que você está querendo que melhorasse na sua vida? Só pode melhorar se a misericórdia de Deus, através de uma ação miraculosa de Deus, atinja o que você mais necessita. Deus precisa ser primeiro o Pai de Cristo e somente então nosso Pai através da intervenção de Cristo para que Ele possa ser realmente o Pai de misericórdia para nós, é preciso que os seus filhos estejam enganjados nele. Ou seja, meus irmãos, né? Nós precisamos o quê? Estar certo. Que Deus é Pai de Cristo e através de Cristo nós somos beneficiados por causa do sacrifício que foi aceito por Deus lá na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos que nós estamos falando nesta noite sobre o Salmo 127, só a primeira parte que diz que tudo é em vão, sem o agir de Deus. Primeiramente, nós pontuamos se o Senhor não edificar a casa. Tudo é em vão. Tá certo? Nosso título, tudo é em vão, sem o agir de Deus. Pois bem, se o Senhor não edificar a casa, o que é que vai acontecer? Tudo é o que, gente? Tudo é em vão. Tá certo? Nós pontuamos isso aí. Segundo lugar, irmãos, e último, né? Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, estamos falando, meus irmãos, que tudo é em vão, sem o agir de Deus. E o segundo ponto é o quê? Se o Senhor não guardar a cidade, o que é que vai acontecer? Em vão vigia a sentinela. Nós temos, pelo menos aqui que eu saiba, né, 2 sentinelas, né, que não guarda a casa, mas guarda a cidade. Né? O presídio Mário e o nosso irmão Suélio. Né? E como esses homens, né, precisam, né, da ação de Deus, do agir de Deus. Como? Nós temos também aí algumas outras autoridades.Ênio, Roana, Maera, Rayane também está chegando por lá. Mas veja bem, né, na advocacia, o quanto esses irmãos precisam do agir de Deus. Sim, Ana Paula também. Tantos estudiosos, né, que a gente esquece. E vem mais por aí. Né? Vem outros concorrentes. Mas, meus irmãos, né, mas os outros irmãos também que dependem de outras profissões, que exercem suas profissões. Quantos esses irmãos precisam de Deus? Mas, veja bem, se tratando daqueles que estão realmente vigiando, guardando a cidade,
né? Porque o texto aqui nos diz, né? Salmo 127, a parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os militares. Certo? Em vão vigia os militares. Então tem que ser Deus, né? Para cuidar desses irmãos que estão à frente ali, no campo de batalha, de manhã, de tarde e à noite. É que nós podemos, né, compreender. Enquanto nós estamos dormindo, tem alguém o quê? Que está trabalhando em prol de nós. E quem faz esses homens, irmãos, trabalhar é Deus, irmãos. É tudo ação de Deus, irmãos. Tudo ação de Deus. Pois bem, o Salmo 27, verso 2, né, de Davi, diz o seguinte: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Deus vai usar quem, irmãos? O seu poder pode usar. Mas Deus vai usar também os sentinelas. Sentinelas, irmãos. Deus vai usar. Deus tem os meios para cuidar de nós. E veja bem, irmãos, o verso 3 do Salmo 27, não 127, Davi, no verso 3, diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Mas, pastor, ontem eu vi no jornal, pastor, que agora a gente não pode sair de casa. Que conversa é essa, meu irmão? Não pode sair de casa, é isso? Irmãos, cuidado nesses dias de a gente ficar em casa com medo de chegar algum ladrão e roubar a nossa casa, botar na cabeça e disparar. É com tanta assombração que nós estamos vendo aí nos jornais. Nós não. Eu não tenho interesse, não. Mas alguns. A gente não devemos ser imprudentes. Nós temos que ter o nosso cuidado. Mas também, colocar toda a nossa força no... irmãos, em nós mesmos. Tem que ser eu tenho que ficar em casa guardando a minha casa. Minha casa está cheia de dinheiro. Pastor, hoje eu não vou para a igreja porque está cheia de dinheiro. Meu irmão, só vai chegar lá alguém se Deus permitir. E se acontecer, se você estiver lá, você vai também. Mas infelizmente nós colocamos, irmãos, nós vivemos num mundo que tem nos amedrontado. E veja bem, quem são mais medrosos são os crentes. A gente passa aí na porta dos ímpios, os ímpios estão lá, né? Vão pernoitar, vão passar a noite todinha nas orgias, não estão nem aí. E os crentes com medo, meus irmãos, nós tiramos, irmãos, realmente os olhos de Deus. Nós colocamos simplesmente os nossos olhos naquilo que está acontecendo. Nós não dependemos, meus irmãos, de um exército. Veja que, irmãos, parece que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Mas veja bem, o que é que Davi diz? Né? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança em Deus. Pode acontecer o que acontecer, irmãos. E se não chover mais, pastor, o que é que a gente vai fazer? Vai morrer de sede? Não vai morrer de sede. Não vai. Por que não vai morrer de sede? Agora, se dissesse assim, né, o mundo vai pegar fogo, aí eu cria. Porque realmente a palavra de Deus diz que o mundo vai pegar fogo. Só que os crentes não vão ser incendiados. Amém? Nós não vamos ser incendiados, porque antes desse mundo pegar fogo, a igreja vai ser arrebatada. Então nós estamos longe daqui. Mas os nossos olhos estão aonde? No homem, em notícias, o que vai acontecer. Eita, o que é que vai acontecer agora? Irmãos, amanhã, 6 horas da manhã, liga a Bíblia. Liga lá, tem um botãozinho aí na sua mão aí, abre ela aí que ela vai falar as coisas dos céus. Eu não posso resolver o problema da água. Não posso. Eu não posso resolver o problema do homem. O homem é mau mesmo. Esse homem que eu conheço, que você conhece, a minha Bíblia está escrito que ele vai de mal a pior. Então, irmãos, está escrito, se o Senhor não guardar Campina Grande, mas eu quero dizer uma coisa a você, Deus não está interessado em Campina Grande, não. Tá não. Deus está interessado nos crentes de Campina Grande. Os olhos do Senhor estão nos crentes de Campina Grande. Os olhos do Senhor estão nas nossas portas. Vamos fazer a nossa parte, mas confiando em Deus.
Pode fechar a porta da sua casa, da sua loja. Mas não confie nos cadeados, não. Confie, não. Certo? Irmãos, para quem não sabe, né, a nossa igreja, em alguns dias aí deu um vento pela madrugada, não sei se foi durante o dia, sei que foi um dia que não tinha trabalho durante o dia aqui. E aquela porta, ela abriu, não sei como, mas abriu. Passou o dia aberta, e no outro dia de manhã estava a porta aberta, de um lado para o outro aí. Deus é poderoso para cegar o inimigo diante de nós. Certo? Deus é poderoso. Irmãos, nós temos que ter em mente, só acontece se Deus permitir. Se Deus falar que não, é não mesmo e acabou. Lembre-se que aquele que está em você é maior do que um exército, meus irmãos. Aquele que está em mim é bem maior do que aquele que está no mundo. Repito, não vamos ser imprudentes. Não, mas pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer, certo? Ah, não vou sair mais de casa não, porque estão levando os carros aí, estão roubando carro. Estão arrombando o carro. Meu irmão, só vai arrombar teu carro se Deus permitir. Só vai levar o seu carro se Deus permitir. Então, meu irmão, chega de depender dos jornais, dos homens, dependa de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pois bem, Salomão não descarta a ideia do trabalho. Aqueles que estão o quê? Na sentinela. Salomão não descarta isso aí. O empreendimento, a vigilância ou o conselho da família. Também Salomão não descarta. Pois é virtude digna cumprir com diligência os deveres de bons cidadãos. Tudo isso sabemos que Deus aprova. Portanto, despojando-os desse modo, daquilo que se fundamenta, a arrogância de si mesmo, Deus os exorta a recorrermos a Ele, a depender dEle, a viver para Ele. É isso que Deus quer da sua igreja, meus irmãos. Irmãos, Deus não quer que a gente dependa mais do homem. Deus quer que a gente dependa dEle. E talvez, meus irmãos, talvez não. Né? Eu creio, né, que você que está aqui esta noite, Deus está chamando você para depender com a exclusividade dEle. Dependa dEle. Não dependa das suas próprias forças. Não dependa do profissional que você é, porque você só é o que você é por causa de Deus. Não dependa da sua boniteza, da sua sabedoria, porque tudo que você é por causa de Deus. E se é por causa de Deus, aprenda a confiar em Deus. Deus é misericordioso por natureza. O mar não é molhado mais naturalmente, diante de Deus. O sol não brilha, mas naturalmente. O fogo não queima, mas naturalmente. E a gravidade não puxa os pesos para baixo, mas naturalmente. Do que Deus naturalmente mostra misericórdia quando a sua justiça é satisfeita. Os atributos de Deus, tais como a sua sabedoria e o seu poder, iriam nos aterrorizar se estivessem apartados da sua misericórdia. Meus irmãos, o poder que Deus exerce nesse mundo, se os nossos olhos pudessem ver, nós ficaríamos loucos. Certo? O poder que Deus exerce para segurar todo esse universo, para cuidar de você enquanto você dorme, nós ficaríamos loucos. Se Deus permitisse que eu pudesse enxergar, que você pudesse enxergar o que tem por trás de nós, querendo acabar com a nossa vida. Nós enlouquecíamos. Coisa simples. Veja bem. Se a gente pudesse colocar uma pessoa aqui de lado, Cris.
Tá certo, Cris? Você em pé aqui, e vocês aí olhando para Cris e vendo todo o seu organismo trabalhando. Tudo. Mas iríamos passar mal. E Deus é capaz, irmãos, de fazer grandes coisas que eu e você não temos capacidade de ver, senão nós iríamos enlouquecer. Pois bem, irmãos, nós estamos chegando ao fim da nossa palavra. Dr. Martyn Lloyd-Jones, também um dos seus escritos, ele diz o seguinte: algumas vezes penso que a própria essência de toda posição cristã e o segredo de uma vida espiritual de êxito estão em reconhecer apenas duas coisas. Preste atenção. Algumas vezes penso, segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que a própria essência de toda posição cristã e o segredo de uma vida espiritual de êxito estão em reconhecer apenas duas coisas. Preciso ter confiança completa e absoluta em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo. Primeiro, confiança em Deus. E segundo, nenhuma confiança em mim mesmo. Amém? Eu quero concluir com duas aplicações, tá certo? Quero só lembrar, os irmãos, estamos falando que sem o agir de Deus, o que acontece? Hein, gente? Esqueceram? Misericórdia. Sem o agir de Deus, o que é? Tudo na minha vida e na sua vida é em vão. Sem o agir de Deus, tudo é em vão. Primeiro nós tacamos. Se o agir de Deus, sem o agir de Deus, se realmente tudo é em vão, então se o Senhor Neto ficar a casa, o que é que acontece? Muito bem. Em segundo lugar, se o Senhor não guardar a cidade, isso. Então, irmãos, com aplicação, né? Lembre-se de uma coisa, preste atenção nisso aí. Se você não entendeu nada, o que é depender de Deus? Deus nos tirou lá do Egito. Nos tirou do mundo dos gentios. E isso aí nós podemos ver lá em Números, capítulo 23, verso 22. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, para cuidar de nós. Porém, precisamos aprender a depender dele e não depender das nossas próprias forças. Veja bem, irmãos, Moisés disse que Deus usou força de um animal para nos tirar do poder do Egito, para nos proteger, para cuidar de nós, pelos séculos dos séculos. Mas é preciso a sua igreja depender dele e não de suas próprias forças. Segunda aplicação. Nós precisamos compreender uma coisa. Deus, ele é Deus em minha vida e em sua vida. Certo? Ele exerce senhorio. É ele que manda. E se ele manda, ninguém entra sem ele mandar. Isso é dependência de Deus. Nós não dependemos de seca, de chuva. Nós não dependemos, tá certo, de poder humano. Nós dependemos do poder de Deus. Irmãos, a Bíblia me diz que contra vocês, contra o povo de Deus, contra nós, ninguém tem poder de agir contra nós. Só acontece alguma coisa de ruim que venha nos magoar se Deus permitir. E além do mais, se Deus permitir, ele vai tratar também, do jeito dele. Mas, irmãos, está escrito lá em Números 23, 23. Grava esse versículo aí. Números 23, 23. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí para a gente ler. Vamos lá em pé. Números 23, 23 diz o quê? Pois contra você, tá certo? É você. Contra você, contra eu. Vamos lá, vamos repetir.
Contra, esqueça Jacó. Tá certo? Esqueça Jacó. Vamos lá? Contra eu. Vamos lá. Contra eu. Não vale encantamento, nem adivinhação. Contra eu, agora se apoderar dizer. Ou seja, se poderá dizer. De mim e de mim, coisas grandes tem feito Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a minha dependência, a sua dependência seja no Senhor. Saiba que não existe nada de bom sem o agir de Deus em nossas vidas. Ou seja, tudo pode ser inútil sem o agir de Deus. A casa não será edificada sem o agir de Deus. Nem a nossa cidade será edificada, guardada sem o poder de Deus. Tudo nós dependemos do poder de Deus. E contra você, né, pode vir exército, pode vir o que vier. Permita-me falar isso aí, né? Eu tenho orado sempre aqui pelos irmãos, tá certo? De manhã, quem não vem está perdendo. Mas uma das coisas que eu me preocupo é pelo comércio dos irmãos. Tenho grande preocupação. Por aqueles também que prestam serviço. Mas bem verdade, aqueles que têm comércio, o inimigo tem cobiçado, né? E eu tenho orado, digo, Senhor, coloca anjos na frente lá, da loja dos meus irmãos, para que os inimigos não vejam. E essa semana eu fui lá na loja de Marlene, e passamos mais ou menos 1 hora e pouco por lá. Deixei o carro lá na frente, porque não tinha local para estacionar. Eu pensei que tinha fechado o carro. Ou fechei e o vidro não ativou. E o carro ficou aberto. O vidro baixo. Minha bolsa com computador. Eu não fazia nem conta do computador, mas é o que tem no computador. Isso aqui. Tá certo? Aqui vale ouro. E quando eu saí já da loja de Marlene, eu vi. O carro ficou aberto. O vidro não ativou. Quando cheguei lá, olhei para o computador, estava lá de pronto. O Senhor não permitiu que ninguém tocasse. Certo? Não vamos fazer isso, tá certo? Sair de casa, deixa a porta aberta, deixa a porta do carro aberta. Mas eu creio que alguém só poderia ver o carro, não era nem o que tinha dentro do carro, o carro, se Deus permitir. Nós temos que viver nisso aí mesmo, porque uma vida mísera, cristã, é viver amedrontado de dia e de noite. Pare. Lembre-se que contra você não existe força nenhuma que queira te ultrapassar. Não existe. Deus é contigo. Contra você nada pode subsistir. Amém.